Então, galerinha, vamos lá. Professor Matheus Aguiar mais uma vez. Vamos dar continuidade à resolução da nossa prova da UNB. UNB 2019, questões 79 a 83, aquela partezinha de gravitação que caiu. Então, vamos ao resolvendo. Resolvemos essa questãozinha aí no último vídeo, não foi? Coisa e tal. E daí agora temos de 79 a 83 para responder. Diz o seguinte: tendo como referência o texto precedente, julgue os itens que se seguem. O texto é pequeno, eu vou ler rapidinho. Existe o risco de Netuno e Plutão colidirem? Não, o risco não existe. Como as órbitas de Netuno e Plutão se cruzam, isso leva a pensar que seria possível haver um choque entre os dois planetas, mesmo as órbitas estando em planos diferentes. Entretanto, ao se observar o período de seus movimentos ao redor do Sol, percebe-se que a cada 3 voltas de Netuno ao redor do Sol, Plutão dá 2 voltas. E a posição relativa dos dois planetas é tal que eles nunca se aproximam, o que afasta, portanto, o risco da colisão. Julgando os itens, galerinha, o item 79 diz o seguinte: o cubo da razão entre o raio da órbita de Netuno e o raio da órbita de Plutão em torno do Sol é superior a 0,4. Bom, falou o cubo do raio, o período ao quadrado, falou isso, a gente já pensa logo na terceira lei de Kepler, lei dos períodos, vem na hora, mas vem na hora. O querido que está afiado já se lembra na hora. Terceira lei de Kepler, que diz que T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a um valor constante para todo planeta que esteja orbitando o Sol, para todo corpo, né, que esteja orbitando o Sol, ou que esteja orbitando a uma estrela. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Netuno orbita o Sol e Plutão orbita o Sol. Se eu pegar o período ao quadrado de Netuno e dividir pelo seu raio médio, né, a órbita, né, da sua órbita, Rn ao cubo, eu vou achar um valor. Vamos supor que seja 25. Beleza. Se eu fizer a mesma coisa para o Plutão, TP ao quadrado sobre RP ao cubo, eu vou achar 25. E se eu fizer para Marte, eu vou achar 25. Se eu fizer para a Terra, eu vou achar 25. E se eu fizer para qualquer planeta que esteja orbitando o Sol, eu vou achar 25. Então, esse valor 25 que eu acabei de inventar é sempre o mesmo valor para todos eles. É um valor constante. Isso acontece aqui no nosso sistema. Se eu levar isso para outro sistema, pegar as estrelas que orbitam uma outra estrela, toda a relação de T ao quadrado sobre R ao cubo vai ter o mesmo valor para essas estrelas que estão orbitando a uma estrela específica, beleza? Então, essa é a ideia da terceira lei de Kepler. Isso quer dizer o seguinte: então quer dizer que se esse aqui é 25, o outro também seria 25? Então eles são iguais. Exato. Lembra que o 25 eu inventei, tá? O que importa é que eles vão ser iguais. Não sei o valor, mas vão ser iguais. Beleza? Essa é a relação que Kepler achou através das suas interpretações, né, sobre os dados lá que Tycho Brahe recolheu e sobre o seu trabalho também, enfim. Kepler, um gênio matemático. Galerinha, aplicando a terceira lei, nós temos a seguinte situação. Olha, ele quer a razão entre os raios. Ele quer a razão entre os raios. Concorda que se eu pegar o raio de Netuno e passar multiplicando e o período de Plutão passar dividindo para cá, eu vou ter essa relação? Peraí. É ou não é? Basicamente cruzei aí as grandezas. E aí o que acontece? Repara, você poderia escrever, caso quisesse, você poderia escrever assim, só para ficar mais bonitinho. Ele pediu a razão ao cubo, né, que é exatamente isso. E essa razão ao cubo dos raios é igual a razão ao quadrado dos períodos. E ele me deu uma relação para os períodos no texto. Porque, olha, lá no texto, ele diz que a cada 3 voltas de Netuno, Plutão dá 2 voltas. Então, quem é mais rápido? Netuno, por isso ele dá mais voltas. Se ele é mais rápido, ele tem um menor período. Ele leva menos tempo para dar uma volta em torno do Sol, porque período é isso, né? Período de translação é o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. De maneira que, se Netuno é o mais rápido e tem o menor período, então a relação que a gente
acha aqui é que o período de Plutão é 3/2 do período de Netuno, que tem o menor período, não é isso? Nessa situação, o que a gente vai ter, galerinha? A gente vai ter o seguinte. Vamos substituir isso aqui dentro. E aí, Rn sobre Rp ao cubo é igual a Tn sobre... Lembra que está ao quadrado. Sobre, no lugar de TP eu achei a relação através do texto. A relação é essa. Só que, professor, corta esses Tn aí. Não corta? Corta, com toda certeza. Só aí eu vou ter uma divisão de fração também. Não vou... Vai ter uma divisão de fração. E aí essa divisão de fração vai ficar assim. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 2/3. Ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. E repara que 4 sobre 9 é um valor maior do que 4 sobre 10. Porque 4 sobre 10 é a mesma coisa que 0,4, não é isso? E tá certo, então o item, porque ele falou que era superior. Então, item 79, certíssimo. Beleza, galerinha? Então, vamos pro próximo. Item 80. E no item 80, galerinha, ele diz o seguinte, olha, a energia cinética de Plutão é máxima no afélio e mínima no periélio. Errado. Errado. Porque ele falou máxima no afélio. Garinha, a energia cinética, quando que ela é máxima? Ah, professor, ela é máxima quando a velocidade é máxima. Exato. A energia cinética ela é máxima quando a velocidade é máxima. E aonde que nós temos a maior velocidade numa órbita? Bastava lembrar da segunda lei de Kepler. Olha lá. Segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, não é? A segunda lei das áreas, que diz que o planeta, né, um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Imagina que eu tenho um planeta aqui, ó. Deixa eu desenhar de outra cor. Pera aí. Imagina que eu tenho um planeta orbitando o Sol e ele esteja aqui numa posição inicial, que eu vou chamar de S0, e chega até aqui numa posição final, que eu vou chamar de S. E aí vamos supor que ele levou um mês para fazer esse movimento. Galerinha, aí, beleza, eu espero ele mudar de posição, ele andar um pouquinho, tal, e aí eu meço de novo, a mesma coisa. Eu deixo ele sair de uma posição inicial, S', e deixo ele chegar numa posição final, S. E o que eu percebo? Bom, segundo a segunda lei, o que se vê aqui é que ele varre áreas iguais nesse mesmo intervalo de tempo. Então, passou um mês. Se você medir a área, vamos supor, é 10. Se você medir a outra área, vai dar 10. Porque para intervalos de tempos, um mês e um mês, para intervalos de tempos iguais, nós teremos áreas iguais varridas pelos planetas, né? Então, ele levou um mês para sair daqui e chegar até aqui. Assim como ele levou um mês para sair daqui e chegar até aqui. Varrendo áreas iguais. Só que repara o seguinte. Olha essa distânciazinha aqui, galera, que eu estou rachurando aí de laranja. Eu vou chamar essa distância de ΔS. E olha essa distância aqui que eu estou fazendo também de laranja. Eu vou chamar de ΔS'. Você sabe me dizer qual distância aí é maior? Qual desses deslocamentos aí são maiores, galerinha? Certamente o ΔS é maior. Eita! Sai daqui, bicho. Sai. Some. Aí. Acontece, meus queridos. Então, quer dizer que o deslocamento ali na primeira parte é maior do que o deslocamento na segunda parte. Só que o tempo é o mesmo. Se eu chamar um de T' e o outro de T, são iguais, levam um mês. Galerinha, o que eu posso falar então sobre a velocidade V e V'? Para o mesmo tempo, se eu tenho mais deslocamento aqui do que aqui, então eu tenho mais velocidade. Porque se os dois
levam um mês para fazer um deslocamento assim, certamente o que deslocou mais é o mais rápido. Então repara que quem deslocou mais é o mais rápido. Logo, esse planeta, ou melhor, o planeta é tudo o mesmo planeta, ele só está em regiões diferentes da sua órbita. Essa região que o planeta se encontra faz com que ele ande mais rápido do que nessa região. Esta região mais próxima do Sol nós chamamos de periélio. Hélio, né, do Sol. Hélio, Sol. E aí, aqui é afélio. E galerinha, quando está perto do hélio, ele é mais rápido do que quando está afastado do hélio. Perto do hélio, afastado do hélio. Lembra assim, perto do Sol e afastado do Sol. Beleza? Então, quero que você lembre que ele tem velocidade maior próximo ao periélio. Isso quer dizer que, vamos lá, periélio e afélio. Aonde que ele tem mais velocidade? No periélio. Então, se ele tem mais velocidade no periélio, vamos dizer que a velocidade máxima é lá no periélio e a velocidade mínima é naquela região mais afastada do Sol, no afélio. Beleza? Então, a energia cinética, ela é máxima no periélio. Ela é máxima no periélio e não no afélio. Beleza? Então, muito cuidado, era uma questão fácil também, uma interpretação aí que se deveria fazer através das leis de Kepler. É nulo o trabalho da força gravitacional. É nulo o trabalho da força gravitacional? Não é sobre Plutão e sobre Netuno. Não é. Porque graças à força gravitacional, há esse movimento em torno do Sol. É a força gravitacional que gera as órbitas desses planetas aí. Já que é a força gravitacional que gera tudo isso, nós sabemos que a velocidade é maior no periélio e menor no afélio, então sabemos que a velocidade varia. E por conta da velocidade variar, há uma variação na energia cinética. Ora, a energia cinética é máxima, ora ela é mínima. A energia cinética ela aumenta entre seus valores, né? Ela varia entre seus valores máximos e mínimos. E se tem uma variação na energia cinética, podemos dizer que há trabalho, porque esse é o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, para quem está afiado em energia, o TEC, não é isso? Diz que o trabalho da força resultante, ou o trabalho resultante, né, é igual à variação da energia cinética do corpo. E há variação na energia cinética. Essa variação da energia cinética é diferente de zero, justamente por conta lá, né, desses dois, do afélio e do periélio, dessa situação que a gente acabou de discutir. Então, 82. Beleza? Considere que a massa de Netuno seja 10 mil vezes maior do que... aliás, que a massa de Plutão, que a de Netuno seja 10 mil vezes maior do que a de Plutão. E o raio médio da órbita seja maior que o raio médio de Netuno. É lógico, Plutão está mais distante, então o raio médio da sua órbita é maior. Nesse caso, a razão entre as forças centrípetas de Netuno e Plutão é superior a 10 na quarta, que é os 10 mil, não é isso? Bom, vamos ver, galerinha. Primeira coisa, a equação da força centrípeta. Quem lembra? M vezes a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, nós poderíamos escrever a força centrípeta assim. Ele quer a razão entre duas forças centrípetas. Basicamente, o que ele quer, eu vou até colocar de outra cor aqui. Ele quer o seguinte: a razão entre a força centrípeta de Netuno e a força centrípeta de Plutão. Eu vou ter um mv ao quadrado sobre R aqui. E eu vou ter um mv ao quadrado sobre R aqui. Aqui, tudo aqui em cima é de Netuno, tudo aqui embaixo é de Plutão. Só que ele disse
que a massa de Netuno é 10.000 vezes a massa de Plutão. Então, ele colocou aqui, ó, massa de Netuno, 10.000 vezes a massa de Plutão. Então, você teria que ter anotado a seguinte informação. Massa, Netuno, 10 na quarta, massa de Plutão. E aí, a gente teria a seguinte situação, ó. No lugar da massa de Netuno, 10 na quarta, massa de Plutão, vezes a velocidade de Netuno ao quadrado sobre Rn sobre mp. Aliás, como eu tenho uma divisão de fração, já vou fazer o seguinte. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente vai ter essa situação. Que dá para simplificar. Dá para simplificar, né? E a gente deve simplificar. Isso aqui é o que dá para simplificar. As massas, o resto não dá para simplificar. A gente continua. E aí, continuando, a razão entre isso aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Vai ser igual 10 na quarta, v ao quadrado sobre r, vezes r, dividido por v ao quadrado. Beleza? Repara o seguinte, que isso aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Não sei se eu deixasse dividindo, talvez fosse melhor para entender isso que eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer melhor, galerinha. Eu vou manter lá embaixo, só porque talvez fique mais fácil de entender, porque se eu vou dividir aqui de novo. Então, ó, e aí fica assim, VP ao quadrado sobre RP. É porque eu acabei de enxergar uma situação para explicar para vocês que talvez facilite a ideia. Tá vendo essa razão aqui, galerinha? Essa é a razão entre a velocidade de Netuno e o raio de Netuno. Repara que, como o raio de Netuno ele é menor, porque o raio médio de Plutão é maior, né? Então, se o raio é menor, a velocidade é maior. Beleza? Se o raio é menor, a velocidade é maior. E isso vai fazer com que esta razão daqui de cima seja maior do que a razão daqui de baixo. Se a razão de cima é maior do que a razão de baixo, e eu vou dividir uma pela outra, vai dar um valor maior do que 1. E esse valor maior do que 1 vai ser multiplicado por 10 na quarta. E ele falou que vai ser superior a 10 na quarta. Bom, se vai ser maior do que 1, essas duas razões aqui divididas uma pela outra, então, de fato, vai ser maior do que 10 na quarta, justamente por conta disso acontecer. Então, realmente, vai ser maior do que 10 na quarta. Item certo. Item certo, né? Se ele tivesse nos dado os raios aqui, as velocidades, ficaria mais simples de mostrar isso, sem ter que fazer interpretação, porque os números iriam nos levar a esse resultado. Beleza? Mas é isso. E questão, né, item 83 diz o seguinte: como consequência da conservação do momento angular, a área de Netuno varre a órbita, ao orbitar o Sol, por unidade de tempo é constante. Opa, o que eu li ficou muito ruim, né? Então vamos ler de novo. Como consequência da conservação do momento angular, a área que Netuno varre ao orbitar o Sol, por unidade de tempo é constante. Bom, isso aqui você sabe que é verdade, que é a segunda lei. A área que ele varre por unidade de tempo é constante. Bom, você deve entender é o seguinte: a cada segundo, ou a cada hora, ou a cada mês, ou a cada ano, ele sempre varre valores iguais de área. Por exemplo, a cada segundo ele varre 10 metros. De 1 em 1 segundo ele está varrendo 10 metros. Se eu esperar um segundo, vai varrer 10 metros. Se eu esperar um segundo, ele vai varrer 10 metros. Agora, se eu esperar um mês, varre, sei lá, 20. Espera um mês, em outra posição, varre 20 também. O que importa é que em intervalos de tempos iguais, ele deve varrer áreas iguais. Foi o que a gente disse quando falou nesse slide aqui, né? Quando a gente trabalhou esse slide. Então, segunda lei. Isso aí você sabe que está certo. O problema é o momento angular. Conservação do momento. Eu nunca ouvi falar nesse negócio aí de momento angular.
Porque pode dizer que eu nunca ouvi falar de nada, professor, de conservação. Eu já ouvi falar de conservação de energia, professor. E também já ouvi falar de conservação do momento linear ou conservação da quantidade de movimento, mais conhecida assim. Então, momento linear e quantidade de movimento, a sua conservação, no geral a gente estuda em colisões. E realmente, os alunos, de maneira geral, conhecem. A gente trabalhou isso naquele item lá, né? Nesses itens aqui, conservação da quantidade de movimento e tudo mais. Só que aqui é momento angular. Não é um termo comum para os alunos do ensino médio. Não costuma estar na ementa, né, do curso de física no ensino médio. Isso não costuma ser trabalhado pelos colégios e pelos cursinhos, galera. Portanto, é uma forçação de barra enorme da banca cobrar momento angular, beleza? Então é comum que os alunos falem, professor, nunca ouvi falar desse negócio. Nunca ouvi falar, eu vou pular. Faz bem pular se você nunca ouviu. Então, pule o item, não responda. Mas eu vou te adiantar que está certo. Tá? É justamente por conta da conservação do momento angular é que a segunda lei acontece. De fato. Inclusive, existem algumas consequências da conservação do momento angular, de que o sentido jamais vai se inverter, e de que o movimento não pode sair daquele plano e tudo mais, enfim. Há consequências importantes sobre esse momento angular, mas essa demonstração da conservação ela não é feita com as ferramentas matemáticas disponíveis no âmbito do ensino médio. Nós precisamos de um conhecimento mais avançado da matemática para entender o momento angular de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, de tal maneira que cobrar isso aqui no ensino médio é forçação de barra da prova da UNB. Não é a primeira vez que se cobra, tá? Já aviso, não é a primeira vez. Eles já forçaram a barra antes cobrando isso aqui, tá? Não é a primeira e nem a segunda. Sabe que isso aqui caiu umas 3, 4 vezes já na UNB. Eu peço para que tenham muito cuidado, mas bastante cuidado com o momento angular. O que a gente costuma explicar, por ver a banca cobrar isso aqui, é algo conceitual. A gente costuma dar exemplos, né? Mostrando o helicóptero funcionando, uma bicicleta quando anda e tal, para discutir toda essa relação com o momento angular, mas de uma maneira mais prática e menos matemática. Portanto, momento angular, galerinha, não é um conteúdo que eu aconselho vocês estudarem. Se a UNB cobrar isso, vai ser uma vez ou outra na vida, como ela fez agora, beleza? Outro conteúdo que a UNB costuma forçar a barra é quando ele fala de CP e CV. Calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante. Também são conhecimentos que geralmente não se encontram na ementa do ensino médio, do curso de física do ensino médio, tá? Você não costuma estudar isso. Um colégio ou outro, um cursinho ou outro acaba trabalhando, mas não é comum. Isso a gente estuda em termodinâmica, lá no ensino superior e tudo mais. Então, não se preocupe com esses conteúdos que a UNB força a barra. Nós temos mais de 30 questões para responder de física. Se preocupar com esses detalhes não é o que vai fazer acontecer a sua aprovação, tá? Você tem muita questão para responder. Isso aqui é o tipo de questão que você deve pular. Eu aconselho, beleza? Mas é isso, galerinha. Espero que tenha sido muito claro. Um grande abraço para vocês e no próximo vídeo a gente continua resolvendo as questões, beleza? Até mais!